Bom dia, doutor Bruno. Bom dia. Doutor Elge, bom dia. Vamos dar sequência à nossa maratona de lives hoje, dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. E vou começar então com o doutor Bruno Azevedo, de Curitiba, doutor Elge Werneck, também Grupo Oncoclínicas em Curitiba. Doutor Bruno, conta um pouco para a nossa audiência como está sendo a rotina em Curitiba e como está sendo a rotina do paciente oncológico em meio à pandemia da Covid-19. Bom dia a todos que estão em casa ou nas suas casas, seus trabalhos, nos acompanhando no dia de hoje. Essa tua questão é bem importante. Eu lido com a parte, eu sou responsável pelo serviço da cirurgia oncológica, né? Um deles. E junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, houve um grande trabalho nisso para nós tentarmos adequar qual seria a nossa rotina cirúrgica agora em vista a essa condição que a gente está vivendo, algo que a gente não tinha no histórico, ou que é sem precedente na nossa rotina. A nossa grande dificuldade foi definir quais eram os casos que a gente conseguiria postergar para a gente não levar o paciente ao hospital nesse momento, ou quais seriam aqueles casos que seriam as urgências e que demandavam uma conduta cirúrgica nesse momento. Essa tem sido a nossa dificuldade. Há mais ou menos uma semana, 10 dias, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se posicionou a respeito disso, distribuindo os casos de acordo com o sítio tumoral. Então, por exemplo, o paciente tem um câncer do trato digestivo. Esse caso, eu posso esperar um mês, eu posso esperar 2 meses, eu posso esperar 3 meses. O Departamento de Cirurgia Ginecológica Oncológica definiu para a gente quais seriam as nossas diretrizes para a gente definir se aquele caso deveria ser operado de imediato ou não. Mas, de qualquer forma, isso acaba ficando ao nosso critério do paciente definir qual é o maior risco. Então, a nossa dificuldade hoje tem sido a gente definir: esse paciente tem uma indicação de cirurgia imediata ou, eventualmente, eu posso postergar para a gente pensar em operar no melhor cenário do que esse que a gente está vivendo hoje. Doutor Bruno, já emendando, então, com essa sua consideração, muda o protocolo caso o paciente seja diagnosticado com a Covid-19, ou caso ele tenha suspeita de Covid-19? Muda, inclusive, da gente suspender a cirurgia no dia da cirurgia, caso o paciente chegue com algum sinal de que possa ser portador do Covid nesse momento. E por que essa conduta muda? O Dr. Diocésio acabou de mencionar uma publicação recente que mostrou uma taxa maior de mortalidade nesses pacientes que tiveram o diagnóstico do Covid e que foram operados. Cabe uma ressalva só nessa publicação, que nessa publicação os pacientes que acabaram evoluindo mal eram aqueles pacientes que eram de cirurgias de grande porte. Então, eram cirurgias de uma dificuldade de realização maior, eram cirurgias de esôfago, cirurgias de pâncreas, mas o fato é que nessas cirurgias, os pacientes que evoluíram com a infecção ao longo do internamento, esses pacientes sim, eles evoluíram pior do que os pacientes que não tinham o Covid. Uma outra questão hoje é que, se eu tenho um paciente com Covid, mas é uma urgência, eu não tenho o que fazer e nós vamos para a cirurgia. Um exemplo prático da mudança de conduta é que nesses pacientes a laparoscopia, a cirurgia por vídeo ou a cirurgia robótica, ela não está indicada. Então, um paciente que mesmo que seja uma urgência, portador de Covid, a cirurgia dele vai ser não laparoscópica pelo uso do gás. Qual que é a nossa consideração para quem está em casa entender? Quando a gente faz uma cirurgia laparoscópica por robô, a gente usa uma quantidade grande de gás dentro do abdômen do paciente. E o que a gente considera é que nesse gás eu posso ter partícula circulando. Então, por exemplo, uma mudança de conduta absurda nesse momento foi deixar de usar laparoscopia no paciente que seja urgência e portador de Covid. Esse foi um dos pontos que na prática a gente acabou mudando. Muito bom, doutor Bruno. Eu vou chamar doutor Elge Werneck. Doutor Elge, conta um pouco para a gente como está sendo a conduta na oncologia clínica relacionado aos pacientes durante esse período de pandemia. Olá. Bom dia. Então, nós estamos em frente, gostaria de deixar do ponto de vista médico as recomendações de todas as sociedades é de que os tratamentos
oncológicos não sejam suspensos, não sejam postergados, não sejam cancelados. Essa situação ela até pode ocorrer, mas ela deve ocorrer baseada em relação benefício e risco, de acordo com o desejo do paciente e as recomendações do seu médico assistente. Portanto, para todo mundo que está nos ouvindo, mantenha o seu tratamento oncológico conforme as recomendações iniciais. Nesse ínterim, obviamente, cuidados serão aplicados. Utilização de máscara, utilização de álcool gel, higiene de mãos, higiene de superfícies, todos esses cuidados para redução de contaminação pelo Covid devem ser tomados, de forma, inclusive, mais acentuada. Entretanto, isso não significa que devemos suspender o tratamento oncológico. Existem algumas circunstâncias em que essa definição pode ser discutida. Por exemplo, é um tratamento quimioterápico paliativo para um paciente idoso, onde ele já vem tolerando mal a quimioterapia. Será realmente que o benefício de uma aplicação de quimioterapia sobrepõe o risco desse paciente contaminar pelo coronavírus e, inclusive, evoluir a óbito por isso? Mas isso são situações muito pontuais. De uma forma geral, a grande parte da nossa população que recebe tratamento curativo, tratamento adjuvante, esses tratamentos não devem ser suspensos. O segundo enfoque é, tirando a parte técnica, a questão psicológica, a questão de trauma, a questão de aspecto social. Convencionou-se o medo da pandemia de uma proporção jamais vista pela nossa geração. Então, hoje as pessoas, elas não vão ao supermercado, elas têm medo de tocar no volante do carro, elas evitam pegar o celular e colocar o celular em cima da mesa de dentro de casa, e isso é extrapolado, consequentemente, para o ambiente médico. Se eu já tenho cautela de utilizar o meu celular na rua, em casa, o que eu direi dentro de um hospital? Isso faz com que, psicologicamente, essas pessoas estejam traumatizadas e evitem realmente esse tipo de aceitação em relação à permanência do tratamento oncológico. São duas coisas distintas. Mantenha o seu tratamento oncológico e só o suspenda mediante recomendações do seu oncologista. Segundo, se o medo, se a cautela foi substituída por pânico, por desespero, por um transtorno transtorno obsessivo compulsivo, por um transtorno de ansiedade generalizada, procure o seu psicólogo, o seu psiquiatra, ou inclusive toque nesse assunto com o seu oncologista para que ele possa te dar as melhores explicações. Muito bom. Doutora, recebemos aqui uma pergunta da audiência, da Liliane. E a questão da Liliane é sobre mudança de protocolo relacionada à quimioterapia. Especificamente, ela perguntou de quimioterapia vermelha, mas eu acho que a gente poderia talvez até explicar de forma geral. Quimioterápicos, muda alguma coisa? Não muda. De uma forma geral, é o seguinte: qual que é a principal preocupação em relação à aplicação da quimioterapia e o cenário do Covid? A imunidade alterada decorrente da infusão quimioterápica aumenta o potencial infeccioso de quaisquer germes contaminantes. Embora essa relação seja mais evidente para infecções bacterianas, uma vez que a queda mais brusca é nos neutrófilos, as células responsáveis para controle contra infecções bacterianas. De qualquer forma, isso também interfere nos linfócitos, que são os responsáveis por o controle das infecções virais. O tratamento em si não varia, o cuidado não deve variar. A gente sabe que, do ponto de vista objetivo, o potencial de neutropenia, de leucopenia pelas quimioterapias são distintos. Existem quimioterapias que têm uma taxa de neutropenia superior a 80%, enquanto alguns outros esquemas não ultrapassam 10%. Obviamente, portanto, que os riscos aplicados a cada esquema
distintos. À vista de informação social populacional, eu não mudaria minha conduta. Serve a recomendação para todos. Mantenha o seu tratamento e redobre os seus cuidados. O médico assistente é que vai, sim, reforçar para aquele paciente que está exposto a uma quimioterapia com potencial neutropênico maior, cuidados maiores do que aquele que recebe um esquema menos mielossupressor. Portanto, do ponto de vista de informação geral, sigam o tratamento e só suspendam mediante recomendação médica, mas do ponto de vista individual, converse com o seu médico, ele sabe qual o esquema quimioterápico você está fazendo, e sim, os cuidados eles devem ser acentuados ou não, baseado no potencial neutropênico que diverge de esquema para esquema. Bom, vou voltar, doutor. Alguma complementação sobre esse tema? Eu acho que mesmo em relação à quimioterapia, em muitos desses casos, são pacientes recém-operados ou com plano de cirurgia, vai caber muito a reunião multidisciplinar, o oncologista clínico sentar com o cirurgião do paciente para definir qual que é a melhor conduta. Porque não necessariamente talvez a cirurgia seja a melhor opção naquele momento, e aí a gente eventualmente entraria com um protocolo de químio para operar na sequência, ou, obviamente, existe aqueles casos onde a gente, ponderando o que seria melhor para o doente, talvez fosse o ideal operar agora e a gente definir essa quimioterapia que talvez fosse um pouco mais tóxica ou que trouxesse algum risco maior para o paciente, para a gente deixar para uma segunda fase. Aí eu acho que entra a importância das reuniões onde os clínicos, radioterapeutas e a enfermagem está toda reunida para definir qual vai ser a melhor conduta para esse paciente específico nesse momento. Doutor Bruno, doutor Elge, uma pergunta que chegou pelas nossas redes sociais. Os pacientes perguntam como é a classificação do paciente oncológico como grupo de risco. Eles são grupo de risco? Como é que a gente classifica isso? Como é que a gente pode explicar para o nosso paciente? Legal, vamos lá. A gente tem basicamente 2 grupos de pacientes. Pacientes oncológicos com doença ativa em vigência de tratamento. Esses pacientes com presença de doença que estão em tratamento quimioterápico são pacientes de alto risco. Ponto. Um cenário distinto e que a gente escuta muito e os nossos pacientes nos procuram é aquele paciente que já foi submetido ao tratamento. Por exemplo, eu e o doutor Bruno temos uma paciente que foi tratada com quimioterapia há 3 anos atrás, sequencialmente o Bruno operou, isso data de 2 anos e meio atrás, e desde então essa paciente só está em segmento. Essa é uma paciente que não tem nenhuma evidência de doença sistêmica, é uma paciente que os exames laboratoriais são totalmente normais, que não tem nenhuma evidência clínico-laboratorial radiológica de recidiva. Portanto, essa paciente tratada há um período atrás, sem evidência e sem tratamento no presente momento, ela entra no risco claro que ela pode ser uma paciente de alto risco se ela tivesse 60 anos, mas aí é visto oncológico, tem doença em atividade ou está em tratamento quimioterápico, é um paciente de alto risco e deve seguir todas as cautelas relacionadas ao alto risco. Aqueles pacientes já tratados sem evidência de doença, com uma recuperação clínico-cirúrgica adequada, satisfatórias, esses pacientes entram no risco habitual. Bom, mais uma questão aqui que chegou da nossa audiência, da Cristiane. A Cristiane, ela pergunta sobre o tema da vez, o uso da cloroquina no tratamento da Covid, e ela quer entender se alguns pacientes já mencionaram, já questionaram sobre o uso, se tem pedido receita, inclusive, mas acho que também precisamos esclarecer sobre quando ela é recomendada, né? Posso continuar? Paulinha, você decide para quem fica bola. Vamos lá. Então vamos lá, doutor Bruno, talvez possa começar, o doutor Elge segue à vontade. Tá. Então eu vou começar e o Bruno continua. Bruno, eu vou começar aqui e aí a gente já continua, senão vai ficar nesse bate-papo.
bola. Seguinte, acho que o primeiro detalhe que a gente tem que tentar trazer à tona é que o que está sendo feito com a hidroxicloroquina é completamente discrepante de toda a melhor prática médica que a gente utiliza no dia a dia. Hoje, por exemplo, uma pergunta anterior que você fez da quimioterapia vermelha. A inclusão da quimioterapia vermelha no arsenal terapêutico, e hoje é utilizado no mundo inteiro, levou anos de estudo. Foram estudos inicialmente feitos para avaliar segurança, depois titulação de dose, isso foi testado em animais, até a gente conseguir realmente ver o efeito no ser humano, através de estudos de fase 3, estudos de grande porte, e de aplicação na prática clínica, priorizando segurança e, sequencialmente, eficácia. A realidade do momento, entretanto, não permite que tenhamos esse estudo desenhado preconizando segurança e eficácia. A gente está numa situação praticamente de guerra. E isso fez com que dados incipientes trouxessem à tona a utilização de uma droga que outrora não foi estudada para isso. Até porque a gente não conhecia o vírus. Para a gente ter uma ideia, a primeira publicação da hidroxicloroquina, ela não buscou avaliar desfecho clínico, ela não buscou avaliar melhora respiratória, redução de tempo no ventilador, quiçá ganho de sobrevida desses pacientes. Ela buscou avaliar se isso reduzia a carga viral na orofaringe desses pacientes. E isso mostrou que sim. A partir desse momento, vários outros pequenos estudos foram sendo conduzidos e estão sendo feitos a toque de caixa mundo afora, tentando utilizar uma das poucas ferramentas que se mostrou promissora para o tratamento do Covid. Volto a dizer, nesse cenário, a gente não tem muita questão e a gente não discute muito a necessidade de avançar nesses estudos, visto que nós estamos numa situação de extrema emergência, de calamidade de saúde pública. Entretanto, no mundo ideal, esses dados iniciais, eles não serviriam nem como pontapé para estudo de qualquer droga. A gente faz essa ponderação da circunstância atual, que os dados eles estão muito distantes dos que nós estamos. O que você acha, Bruno? Não, acho que você já resumiu, acho que era isso. Então, doutor Bruno, vamos seguir. Vou fazer mais uma pergunta da audiência, a pergunta da Audrey. Por que as cirurgias maiores são mais arriscadas que as pequenas durante a pandemia do coronavírus? Quais os cuidados cirurgiões e pacientes devem tomar quando a cirurgia é necessária? Quando a gente fala em paciente oncológico, muitas vezes ela é extremamente necessária, né, doutor Bruno? Sem dúvida nenhuma, isso eu acho que volta na nossa discussão inicial e ainda a discussão anterior, que foi aquela que o Dr. Diocésio colocou, que é qual é o porte dessa cirurgia. Em relação às cirurgias grandes, a gente tem um tempo de internamento maior e hoje em dia a gente tem que ter uma questão que é organizar a nossa logística, porque envolve o uso de UTI. Então, vamos colocar que hoje 50% das cirurgias que eu realizo no meu dia a dia são cirurgias que o paciente já vai para o centro cirúrgico tendo necessidade de UTI no pós-operatório. Então, quer dizer, eu não operei ainda e eu já sei que esse paciente vai necessitar de UTI. E isso, a gente colocando que a disponibilidade de UTI hoje é algo que a gente espera, ou entende que vai chegar no momento onde essas UTIs estarão ocupadas, a gente vai ter que ter uma relação muito estreita com a gestão, com os gestores dos hospitais, para a gente poder manter a nossa rotina dessas cirurgias grandes. Então, em relação específica a essas cirurgias de portes maiores, que são cirurgias com mais de 3 horas, mais de 4 horas, mais de 6 horas de cirurgia, a gente vai ter que estar com a nossa UTI reservada, com a nossa UTI garantida. Um outro ponto importante em relação a essas cirurgias grandes, a gente tem observado os bancos de sangue estão com as suas reservas zeradas. Então, são cirurgias de grande porte que demandam, em algumas circunstâncias, transfusão também, é algo que a gente tem que ter em mente no momento de planejar essas cirurgias. Mas, especificamente, em relação a essas cirurgias de grande porte, a gente tem um tempo de pós-operatório, que simplificando, aquele tempo que o paciente fica dentro do hospital, um tempo maior, por exemplo, uma semana, por exemplo, 10 dias. A gente, numa teleconferência recente com um grupo de colegas da França, de Seattle e de Milão,
a gente observa que tentou-se uma tendência no mundo, isso não foi implantado aqui, que a gente tivesse, para esses pacientes dessas cirurgias grandes, oncológicas, que a gente tivesse um serviço que fosse livre da infecção. O que a gente sabe que na prática é muito difícil, até pela demanda que a gente tem hoje de que todos os hospitais estejam atendendo esses pacientes com Covid. E a ideia foi a gente tentar triar esses pacientes antes da cirurgia. Uma questão muito importante que o Diocésio colocou é que não necessariamente o paciente na admissão para ser operado ele tem algum sinal de que tenha infecção. Então, gera-se uma questão hoje, uma argumentação, que é o que eu vou fazer com esse paciente que vai ser candidato a uma cirurgia grande? Eu faço o teste, um teste sorológico nele antes para saber se ele é portador, faço uma tomografia de tórax para saber se ele é infectado ou se ele tem algum sinal do Covid para eu seguir com a cirurgia, e se tiver algum sinal eu suspendo. A nossa questão hoje é a seguinte: o paciente que no seu cuidador em casa, na sua família, tem algum sinal de infecção, do trato respiratório, e que ele por si só tem algum sinal de infecção respiratória, a cirurgia está suspensa num período de 1 semana, 10 dias, para a gente reavaliar o caso e definir se a gente segue com a conduta cirúrgica. Obviamente que na urgência, a gente já discutiu, a gente não tem essa possibilidade, né? Muito bom. Mais uma das questões que chegou para as mídias sociais. Oi, doutor, quer complementar? Doutor Elgi? Quero, por favor. Concordando só, reforçando o que o Bruno falou, em relação à transmissão. A gente já tem dados mostrando que esse paciente assintomático é o paciente que mais transmite o coronavírus. E o segundo ponto é que poderíamos, portanto, utilizar o teste rápido para fazer esse diagnóstico na admissão. Para fazer uma cirurgia, a gente faz um teste rápido. A partir do momento que esse teste rápido está negativo na ausência de sintomas, esse paciente está liberado para fazer a cirurgia. O principal problema é que esses testes rápidos, eles têm uma taxa de falso negativo também alta. Então, a gente não tem uma ferramenta hoje que nos permita colocar esse paciente dentro de uma unidade hospitalar para uma cirurgia de grande porte, que vai fazer com que esse paciente permaneça um grande período dentro do hospital, com uma certeza plena de que esse paciente não está contaminado. A ausência de sintomas e a negatividade dos testes rápidos, eles não excluem a possibilidade de que esse paciente esteja com Covid-19. Bom, doutor Elgi, então vamos seguir aqui. Eu vou fazer primeiro uma questão que chegou pelas mídias sociais, e já temos mais uma questão de audiência, que são similares, inclusive. Uma das perguntas é como eu, paciente, devo proceder no meu caminho de casa até a clínica ou até o ambulatório onde eu faço o meu tratamento. E a segunda questão da Silvana é se há algum tipo de fluxo diferente de trânsito entre pacientes sem sintomas e aqueles que possivelmente apresentam sintomas na clínica. Então, acho que a gente poderia tentar respondê-las de forma linear. Vamos lá, vamos dividir as duas coisas. Eu acho que o cuidado que essa pessoa deve ter para ir, volto a dizer, aqueles pacientes que têm imunossupressão, têm fator de risco, estão indo para a clínica, seja para uma consulta ou para um tratamento, elas devem utilizar máscara. Elas estão com um risco maior e, portanto, devem utilizar máscara. Fora isso, elas devem ter a cautela de se higienizar as mãos assim que tocar em alguma estrutura. E, naturalmente, ela vai tocar, seja no corrimão do ônibus, seja no banco do táxi, seja no volante do carro. Então, assim que ela descer de qualquer um dos meios de locomoção, que ela higienize sua mão. A partir do momento em que ela entra à clínica, a grande parte das clínicas tem rastreado pacientes sintomáticos e assintomáticos. A gente continua mantendo a distância em pelo menos 1 metro entre esses pacientes, seja no momento de espera, seja no momento terapêutico. Essas pacientes internamente que têm sintomas obrigatoriamente utilizam máscara, não só para reduzir carga viral própria, mas também para não transmitir isso para o ambiente onde tem outras pessoas. Essa obrigatoriedade para pacientes assintomáticos e que não estão em fator de risco em relação à máscara não é definitivo. Os pacientes que não compõem um fator de risco, não tem uma clara evidência de que devam utilizar
a máscara de forma contínua. É importante a gente lembrar isso, porque às vezes alguém que está nos ouvindo vai falar assim, mas que mal me fará? Talvez para você que vai utilizar a máscara e que não tem fator de risco nenhum, não sairá prejudicado por isso. Mas nós estamos vivendo um momento de escassez de EPI. E com certeza, se você utiliza, você tira a oportunidade de alguém que precisa utilizar. A gente tem que ponderar. Talvez se tivesse disponível máscara para todo mundo, levando em consideração que esses aerosóis ficam até 4 horas no ar e eu posso passar num ambiente que agora não tem ninguém, mas que há 1 hora atrás alguém tossiu e posso inalar aquele perdigoto, talvez todo mundo fosse utilizar essa máscara. Mas isso não é real. Portanto, aqueles pacientes de alto risco que estão indo para a clínica, recomendo que utilizem a máscara em todo o seu trajeto, que mantenham a higiene das mãos e das superfícies que forem tocadas em substâncias fora. E o principal problema para tudo isso, que faz com que tudo isso, toda essa situação seja tão catastrófica, é a sobrevivência desse vírus no ambiente. São perdigotos que ficam até 4 horas pairando como se fosse poeira. São perdigotos que ficam até 9 dias em superfícies metálicas. Isso mostra para a gente que não adianta eu ficar limpando aquilo ali toda hora. Alguém coloca a mão, aquilo daqui a pouco vai estar contaminado novamente. Doutor Bruno, quer complementar alguma coisa sobre principalmente o fluxo mesmo desse paciente? Como tem funcionado a rotina dele de ida à clínica, as consultas? Eu gostaria muito que o senhor também comentasse sobre rotina de consulta, né? Os pacientes devem seguir, como está sendo feito? Sim, essa questão nossa das consultas, da nossa rotina das consultas, é uma questão muito importante que você coloca, porque a gente observou que da noite para o dia, mesmo as consultas com exames de pré-operatório, essas consultas deixaram de existir. O paciente ligou desmarcando até que houvesse uma orientação do que era para ele fazer, e ele se negou ou se poupou de ir à clínica. O fato é que existe uma orientação nossa dentro da clínica hoje, e isso se estende à nossa rotina do pré-operatório, que o paciente, como que a gente organizou o fluxo? A secretária liga para esse paciente no dia anterior para confirmar a consulta e para avaliar se esse paciente tem algum sinal ou alguma evidência de que pudesse estar com uma infecção de via aérea. Na admissão desse paciente na clínica, esse paciente ele tem uma orientação de aferir a temperatura, então a gente avalia a temperatura, e uma orientação que ela é precisa e ela tem que ser extensa também ao paciente que a gente tem internado para operar, é a redução do número de acompanhante. Então, habitualmente, aquilo que é uma tradição nossa até latina, que vai a família inteira acompanhar o paciente, a gente entende que o momento é um momento crítico para a família, a pessoa ser operada, mas hoje é um gesto de cuidado com ele, a gente restringiu o número de visita, o número de visitantes, o número de acompanhantes. Então, o nosso paciente hoje, seja na clínica ou o paciente que vai internar, a nossa secretária avalia esse paciente, faz um checklist no dia anterior. Se esse paciente tiver algum sinal que possa ter infectado, esse paciente é reavaliado de imediato. Se não houver, a gente mantém o segmento dele para consulta ou para o internamento cirúrgico. E a rotina de visita no hospital, ela realmente mudou. A capacidade ou a necessidade de alguém ficar dormindo com esse paciente como acompanhante tem sido revista, a troca de visitas ao longo do dia ela está suspensa, então a nossa ideia é expor o menos possível esse paciente e os demais pacientes internados a esse fluxo de gente dentro do hospital e dentro da clínica também. Muito bom, nós estamos quase chegando ao nosso tempo final, mas ainda a gente tem algumas perguntas e eu vou fazer agora para o doutor Elgio uma específica sobre vacina da gripe. Paciente, né, é uma pergunta da Silvana de Souza, e a Silvana pergunta se os pacientes oncológicos podem tomar a vacina da gripe, que não protege contra o coronavírus, mas é uma forma de combate à influenza, né? Claro. Não só podem como devem, só para lembrar, é uma vacina com vírus morto, não é um vírus inativado. Então, independente das questões de imunidade dela, ela deve tomar a vacina da febre. Isso difere para outra, do influenza, da gripe. Isso difere de outras vacinas, como, por exemplo, da febre amarela, em que a gente tem vírus inativados. Mas, especificamente sobre a gripe, ela não só pode, como ela deve tomar essa vacina. Doutor Bruno,
mais uma pergunta aqui para a gente fechar as nossas questões sobre cirurgia. A pergunta que veio pelas mídias sociais é se o paciente que teria uma cirurgia marcada, que não é relacionada ao tumor, mas já de reconstrução, pós uma fase seguinte, ele deve manter essa agenda? É aconselhável adiar? Como está sendo o processo nesse sentido? No fluxograma da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, e isso foram consideradas algumas evidências ou até incidência de como está a pandemia hoje no nosso país, obviamente, dados que a gente tenha de fora. O segundo tempo cirúrgico, que seria aquele tempo de reconstrução, por exemplo, de uma cirurgia mamária, nesse momento, a orientação inicial é que a gente suspenda o procedimento e aguarde um tempo posterior para que ela seja realizada. Ela não entra numa categoria de cirurgia de urgência e tampouco é uma cirurgia para tratamento da doença nesse momento. Então, a orientação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica é que o tempo cirúrgico da reconstrução, um exemplo, uma prótese mamária, alguma questão dessa natureza, ela seja postergada para um outro momento e não seja realizada agora. Muito bom, doutor Bruno. E já então, emendando na nossa pergunta final, pediria que o senhor respondesse primeiro e depois a gente segue com o doutor Elge. Qual é o conselho como especialista para o paciente oncológico? Ele está em casa, o que ele deve fazer para manter o equilíbrio nesse momento? Estamos todos, isso vale para os cuidadores também, manter o equilíbrio emocional. Prática de exercício, quais as recomendações para esse paciente nessa nova rotina aí de pandemia? Nós discutimos recentemente com um colega nosso que é infectologista e virologista alguns aspectos nessa circunstância. A primeira questão que fica, o Elge já colocou na primeira resposta dele, é que o tratamento oncológico ele tem que ser mantido. A gente, infelizmente, na oncologia, a gente não tem essa opção, por exemplo, de programar a gente retomar a nossa vida de outubro, a partir de novembro. Então, não existe. A gente tem que sentar, o paciente tem que sentar com o seu oncologista, seja o clínico, seja o cirurgião, seja o radioterapeuta, e definir como que vai ser a conduta nesse momento. Mas o fato é que o tratamento oncológico tem que continuar. Quanto à rotina, para a gente equilibrar a cabeça, o corpo, dentro desse nosso regime de uma, entre aspas, quarentena, isso eu acho que é o conselho que vale para todo mundo. O exercício já se mostrou que ele é benéfico. Entretanto, aqui cabe uma ressalva quando a gente fala de exercício, principalmente sobre, mas eu estou proibido de ir à rua. O que está acontecendo é que a gente tem uma sugestão ou se aconselha que não haja aglomeração. Se eu tenho um parque onde cabe, em Curitiba, estou dando um exemplo daqui, um parque onde cabe 1.000 pessoas, se eu tiver 10.000 pessoas, eu vou ter uma aglomeração. Então, aí cabe muito do bom senso para que a gente evite essa exposição. Então, não há uma proibição, efetivamente, de você estar exposto na rua, de você deixar de fazer alguma atividade física, mas há uma orientação para que essa forma de atividade física ou para que uma manutenção de qualquer forma de exercício, ela seja realizada de uma forma isolada ou mais particular, justamente para se proteger e proteger os outros. Doutor Elge. Acho que o Elge caiu a conexão. O doutor Elge travou, né? Parece que o doutor Elge sim caiu a conexão. Eu acho que a gente comentando aí... Pode seguir, doutor Bruno. O paciente oncológico especificamente, a gente sabe que algumas terapias, algumas modalidades, como atividade física e yoga, são modalidades que melhoram, que trazem um aumento da imunidade desses pacientes a longo prazo. Então, de forma nenhuma, a gente recomenda que esse paciente deixe de praticar suas atividades físicas, o seu exercício, a sua yoga, que seja. O fato é que o que vale para nós, vale para esse paciente também, que é o fato de ele tomar esses devidos cuidados no sentido de não se expor. Muito bom. O doutor Elge retornou. Doutor Elge, nos escuta? Caí aqui. Escuto, vocês me escutam? Perfeitamente. Doutor Elge, suas considerações para o paciente manter o equilíbrio nesse momento, né? O Bruno já tinha começado, eu caí na metade, mas eu acho que a ponderação que o Bruno faz é uma ponderação de bom senso, que eu acho que na vida a gente tem que sabe eu sendo você pode a sua carreira com a família,
desenhar, ouvir a música, tentando sempre manter esse tipo de atividade interna, sempre manter o mínimo contato possível. Preciso correr. Se não conseguir, se eu corro há 20 anos, eu vou ficar deprimido. Escolha um lugar que não tem praticamente ninguém na rua, vá correr às 6h30 da manhã, deixe para correr mais tarde, na hora do almoço, escolha um treino opções falando sobre semana a são as siglas orientadas e o progressão geométrica, onde tem números muito preocupantes caso a gente perceba. Portanto, sejamos felizes de ver os nossos momentos de prazer dentro da nossa casa, do nosso ambiente, um momento quimioterápico, tem responsabilidade social que o bicho não aprende. Muito obrigada, doutora Elge Werneck, obrigada, doutor Bruno Azevedo, nossos especialistas de Curitiba, Grupo Clínica de Curitiba. Para a nossa audiência, eu informo que a gente segue logo mais às 11 horas com especialistas das nossas unidades em Salvador, doutor Eduardo Dias de Moraes e doutor Rafael Borges Batista. Então, daqui a pouco a gente se encontra. Muito obrigada, doutores, e muito obrigada para a nossa audiência que enviou perguntas. Continuam acompanhando a gente.